O primeiro, a sua pergunta em relação ao programa de otimização da regularização ambiental no estado de Minas Gerais. Ele é um programa de revisão, sim, de todas as normas infralegais. Quando eu cheguei à secretaria, deputada, eu pedi, o primeiro levantamento que eu pedi, quantos atos autorizativos o CISEMA tinha responsabilidade? 43. E a segunda pergunta que eu pedi que fosse levantada é quantas normas infralegais versam sobre esses atos autorizativos? E a resposta que eu tive foram 780 normas. Infelizmente, deputada, essa burocracia excessiva com a quantidade de normas tornou o licenciamento ambiental um procedimento muito menos técnico e mais interpretativo, inclusive considerando a amplitude interpretativa dessas normas. Além disso, deputada, um outro ponto que nós diagnosticamos também quando nós chegamos, que poucos processos de licenciamento ou poucas tipologias têm termos de referência, ou seja, critérios técnicos especificados para dar mais segurança, especialmente para os nossos analistas, em relação ao que deve ser analisado e como deve. E, obviamente, deputada, esse cenário que eu apresentei aqui agora, ele traz ao licenciamento muita insegurança, né? Eu sou engenheira de formação, gostaria que a vida fosse mais exata, porque todo processo subjetivo, ele traz dificuldades muito grandes. Então, quando a gente tem regras claras e transparência, isso facilita. Bem, chegamos então no projeto de otimização à regularização. Deputada, o Estado tem, eu não vou saber de cor aqui o decreto, mas no requerimento que a senhora encaminhará, nós responderemos todo um decreto que oportuniza a iniciativa privada fazer doações para o Estado. A partir desse decreto, instruído, obviamente, com a Advocacia Geral do Estado, nós buscamos a captação de recurso externo para pagar as consultorias, de fato, que vão fazer esse trabalho. Mas é uma doação, após a doação, toda a gestão é feita pela Secretaria de Estado, inclusive há um modelo de governança com acompanhamento da auditoria, do Ministério Público, as normas que são do Copan, obviamente, que porventura venham a ser revisadas, irão ao Copan. Então, todo o modelo de governança está estabelecido para que não haja nenhum tipo de conflito de interesse. Então, essa é a primeira questão. Sobre o servidor Charles Soares. Charles foi superintendente da Sopran Central. Quando nós recebemos uma denúncia através da Controladoria Geral do Estado de uma atuação do servidor, nós tomamos a decisão de exonerá-lo imediatamente. Nomeei no cargo o então meu assessor Daniel, que hoje responde, e determinei de imediato para a subsecretária Ana Mota a revisão de todos os atos administrativos referentes a Fleus e Good City. Bem, sobre procedimento interno, deputada, não há, porque o Charles é policial militar. Então, ele foi devolvido para a Polícia Militar. Nós fizemos um relato de tudo que aconteceu à Polícia Militar e os procedimentos administrativos, por ele ser servidor daquela casa, estão sendo feitos pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em relação a documentos com restrição de uso, os documentos da Fleus e da Gucci são públicos, eles estão disponíveis no SEI, todos eles. Se tiver alguma dificuldade de acesso, a gente está à disposição, mas eles são todos públicos. E o documento de fiscalização de uma operação... Deputado, isso. Pode continuar. Bem, e o documento decorrente da ação de fiscalização, uma operação especial que nós solicitamos na Serra do Curral ao subsecretário Alexandre, ele foi classificado como restrito, né, sigiloso, porque haviam dali outras decorrências que precisavam ser tomadas. E, obviamente, a área de fiscalização tem, né, a sua legitimidade de definir quais são os documentos que ela entende que são sigilosos ou não. Bem, eu anotei uma pela metade aqui, medidas adotadas, daqui a pouco eu lembro. Vão ao plano de manejo do Parque da Baleia. Então, houve
uma reunião da CPB, onde o Instituto Estadual de Florestas, a Maria Amélia está aqui presente também, havia proposto a pauta de 13 planos de manejo. Existe uma secretaria executiva, a secretária executiva Valéria, que acompanha todas essas demandas de pauta que vêm da área técnica. A própria área técnica solicitou, deputada, a retirada de 2. Não apenas o da baleia. Tem um outro também que eu não vou me recordar o nome, Maria Amélia. Pode falar no microfone? Botumirim e Botumirim. Então, foram 2 retirados naquela, em função de questões técnicas que o IEF justificou no momento. Inclusive, os planos de manejo estão retornando agora para a CPB. Mas existem questões técnicas que o IEF trouxe como justificativa para a retirada de pauta. Bem, GT da AGUT. Deputada, essa foi uma decisão de governo tomada em função, obviamente, das repercussões dos atos autorizativos dessa empresa, e a senhora deve ter visto que a composição, nós temos a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. É um grupo não apenas por técnicos do CISEMA, ele tem o objetivo de dar transparência e maior controle ao acompanhamento de todos os atos autorizativos que serão analisados dessa empresa e, obviamente, também dar segurança aos técnicos, porque quando você tem um colegiado, deputada, você tem muito mais legitimidade do que uma análise individual. Então, esse foi o objetivo, e trazer especialmente a Controladoria e a Advocacia Geral do Estado para subsidiar. Bem, em relação aos taxas da Fleus, que a senhora me perguntou, como eu disse, eu determinei à subsecretária Ana Mota a revisão de todos os atos autorizativos da AGUT e da Fleus. O da AGUT foram todos revisados, a empresa está paralisada, ela está funcionando hoje com uma decisão liminar judicial. Administrativamente, ela está paralisada. Então, nós cancelamos o cancelamento do auto de infração que o servidor Charles fez. Nós cancelamos o segundo termo aditivo, feito também por esse servidor, e nós paralisamos a atividade da empresa administrativamente. Volto a dizer, deputada, ela está funcionando a partir de uma decisão liminar, e não por decisão da Secretaria de Meio Ambiente, que mantém a paralisação das atividades. Na semana passada, nós recebemos também da subsecretária Ana Mota 2 documentos de avaliação dos documentos dos atos administrativos da Fleus, para que a gente também, da mesma forma que eu fiz na AGUT, para que a gente possa dar maior legitimidade, maior transparência, esses documentos foram encaminhados para o Ministério Público, pedindo uma avaliação adicional do Ministério Público para, na sequência, tomarmos as nossas decisões em relação também a esse empreendimento. Bem, sobre servidor afastado por decisão judicial, obviamente, cada decisão judicial, ela traz no seu conteúdo a forma que isso deve acontecer, e a nossa área de recursos humanos, inclusive, a partir de regras estabelecidas pela CEPLAG, pela Coordenação Central de Gestão de Pessoas, determina o que deve ser feito, e dessa forma ocorre. Deputado, eu não sei se eu passei por todos os pontos.